E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, tá em todo lugar, a probabilidade. Sabe, no meio de um mundo que parece super caótico, cheio de coisas aleatórias, a probabilidade é tipo a nossa bússola. É com ela que a gente consegue achar padrões, medir o tamanho da incerteza e, no fim das contas, tomar decisões melhores. Então, bora lá entender como isso funciona. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? E assim, a gente não tem uma bola de cristal, óbvio. Mas a probabilidade, ela nos dá uma coisa quase tão boa quanto. Ela é a ferramenta para a gente entender as chances. Ela não vai te dizer o que vai acontecer, mas te mostra o quão provável é que algo aconteça. E convenhamos, isso já é um baita superpoder. O primeiro passo é admitir. A gente vive num mundo cheio de incerteza. Tem coisa que é batata, né? Tipo, a água vai ferver a 100 graus Celsius no nível do mar. Isso é previsível. Mas a maioria das coisas legais da vida, sei lá, o resultado de um jogo de futebol, qual carta vai sair no baralho, aí não dá pra cravar. E é aqui que entra o nosso primeiro conceito-chave, o que a gente chama de experimentos aleatórios. É basicamente qualquer coisa que, mesmo que você repita nas mesmíssimas condições, pode dar um resultado diferente. O exemplo clássico, jogar uma moeda. Você sabe o que vai dar cara ou coroa, mas é impossível, impossível mesmo, saber qual vai ser antes de jogar. Essa é a essência do acaso que a gente vai começar a desvendar agora. Ok, para a gente conseguir lidar com essa bagunça toda, com essa aleatoriedade, a gente precisa falar a mesma língua. E a matemática da probabilidade dá para a gente exatamente isso, um vocabulário, um jeito de descrever o acaso de forma bem precisa que todo mundo entende. Vamos começar pelo básico do básico, o espaço amostral. Pode chamar de S. Pensa nele como a lista completa de tudo o que pode acontecer num experimento. É simples, olha só. Se você joga um dado comum, de 6 lados, o espaço amostral é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, é o nosso universo de todas as possibilidades. Beleza. Dentro desse universo de possibilidades, a gente tem o que chamamos de eventos. Um evento é só uma parte desse todo. É o resultado específico que a gente está de olho, sabe? Usando o mesmo dado, um evento poderia ser o resultado ser um número par. Nesse caso, o nosso evento, que a gente chama de A, seria o conjuntinho 2, 4, 6. Tá, mas e aí, qual a chance disso acontecer de fato? É aqui que a mágica acontece com uma continha super simples. A gente pega o número de resultados que a gente quer, no nosso caso são 3 números pares, e divide pelo número total de resultados possíveis, que são 6. 3 dividido por 6 dá meio, ou seja, 50%. Essa formulinha, gente, é a base de tudo. Parece boba, mas é o ponto de partida para umas análises muito, mas muito mais complexas. Certo? Calcular a chance de uma coisinha simples acontecer já é um bom começo. Mas vamos ser sinceros, o mundo real é bem mais complicado, né? A verdadeira força da probabilidade aparece quando a gente começa a combinar essas chances para responder perguntas mais cabeludas. E para ver isso na prática, vamos sair um pouco dos dados e cair num cenário da vida real. Segurança de alimentos. E olha como a probabilidade vira uma coisa séria e super prática. Essa tabela aqui mostra dados reais de contaminação de alimentos. A gente vê diferentes micro-organismos que foram encontrados em amostras de maionese e de verduras. Com números assim, a gente sai da teoria e começa a calcular riscos de verdade. Com uma tabela dessas, a gente pode perguntar, por exemplo, qual a probabilidade de um alimento estar contaminado por Staphylococcus aureus ou por Salmonella? Isso é o que a gente chama de união de eventos. Ou então, qual a chance de uma amostra ser de verdura e estar contaminada com E. coli? Isso já é uma intersecção. São as operações básicas para a gente analisar cenários com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Agora a coisa fica ainda mais interessante. Sabe quando saber que uma coisa já aconteceu muda completamente a chance de outra acontecer? Isso leva a gente para um dos conceitos mais poderosos que existem na probabilidade, a tal da probabilidade condicional. Um exemplo deixa isso super claro. Imagina que a gente tem um lote com 12 tubos de ensaio e 4 deles estão contaminados. Ok, na primeira vez que a gente pega um tubo, a chance de pegar um que está limpo é de 8 em 12, certo? Mas e se a gente não devolver esse tubo? O que acontece na segunda retirada? O jogo mudou. Agora só tem 11 tubos na caixa e só 7 deles estão limpos. A probabilidade se ajustou com base no que aconteceu antes. Isso na veia é probabilidade condicional funcionando. Até agora, a gente calculou as chances para eventos específicos, né? Mas e se a gente pudesse criar tipo um mapa que descreve o comportamento geral de um fenômeno? Exatamente para isso que servem os modelos, as distribuições de probabilidade. Elas pegam os dados brutos e transformam em ferramentas que ajudam a gente a prever as coisas.
E, basicamente, existem dois grandes tipos de distribuições. As discretas, que lidam com resultados que a gente pode contar, tipo o número de caras que saem se eu jogar uma moeda 5 vezes. E do outro lado, as contínuas, que são para coisas que a gente mede, que podem ter qualquer valor no intervalo, como a altura de uma pessoa, o peso, o tempo. E se tem uma distribuição que é a estrela do show, é a distribuição normal. Você com certeza já ouviu falar dela como a curva de sino ou curva de Gauss. E ela é famosa por um motivo. Ela aparece em todo canto na natureza, na ciência, descrevendo desde a distribuição de QI na população até erros de medida num laboratório. O legal da curva normal é que ela é super previsível. Ela é toda simétrica, com a maioria dos resultados bem juntinhos ali perto da média. E o mais incrível é a tal da regra empírica. Olha só, uns 68% de todos os valores vão estar pertinho da média, dentro de uma medida chamada desvio padrão. Se a gente pegar 2 desvios padrão, já temos 95% dos resultados. Ou seja, coisas muito fora da média são super raras. É essa previsibilidade que faz dela uma ferramenta tão fantástica para a gente entender como as coisas se espalham e inúmeros fenômenos. Bom, e com isso a gente vai chegando ao fim da nossa jornada. A gente começou lá atrás com a aleatoriedade pura de um simples dado e olha onde a gente chegou, em modelos matemáticos super sofisticados que nos ajudam a descrever o mundo real, que é bem complexo. Essa citação da nossa fonte de hoje fecha o raciocínio com chave de ouro. A teoria da probabilidade lida com experimentos, cujos resultados a gente não consegue prever com exatidão. A questão não é ter certeza, é saber lidar com a falta dela. E essa é a grande sacada. A gente não vai eliminar a incerteza da vida. Não tem como. Mas com a probabilidade, a gente não precisa ter medo dela. A gente consegue medir, consegue entender e, o mais importante, consegue navegar por ela, tomar decisões muito mais inteligentes, mesmo no mundo que é imprevisível. Então, para fechar, eu deixo uma provocação. Se a incerteza faz parte do jogo, como é que a gente pode usar esses princípios de probabilidade no nosso dia a dia? Nos investimentos, na saúde, na carreira? Como usar essa incerteza a nosso favor? A resposta para essa pergunta é onde o verdadeiro poder da probabilidade se revela. Valeu, pessoal!